Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo para crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Muito boa noite, caro vestibulando. É um prazer enorme estar aqui novamente com nossos aulões para o vestibular e para o Enem. Tá? Nessa semana, nesse final de semana, nós vamos ter, hoje em especial, uma aula fantástica de história. O professor Thales já está aqui ao meu lado, com várias novidades aqui. Ele vai comentar também, além do aspecto histórico, além de falar da história do Rio Grande do Norte, do Brasil de modo geral, ele vai também falar sobre o Enem. Ele vai dar algumas dicas importantes a respeito, né, de como funciona esse processo, né, esse processo seletivo. Então, fique atento que hoje a aula vai ser muito boa, né? Dicas muito importantes para você vestibulando que vai fazer o Enem e também o concurso da UFRN. Tá? Amanhã nós teremos o quê? Nós teremos também aulas inéditas. Daqui a pouco eu vou anunciar para vocês uma surpresa muito legal. Amanhã vai rolar aqui no estúdio, vai ser uma coisa imperdível, você não pode perder. Mas vamos deixar de conversa mole e passar aqui para o professor Thales para ele entrar em ação. Professor Thales, muito boa noite. O Rio Grande do Norte é seu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Todo mundo que vai se submeter ao Enem e também ao UFRN. Sejam bem-vindos, não apenas a uma aula de história, mas uma conversa informal, onde nós nos veremos, chapeuzinho bonitinho, né? E dessa forma vamos aprender, vamos dividir, vamos somar para que possamos progredir cada vez mais. Dessa forma, caro vestibulando, caro telespectador, a galera que vai fazer o Enem, preste bastante atenção no que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar algumas questões bastante contextualizadas que eu elaborei no final de semana, para que a gente possa exatamente ir muito além do que está escrito em qualquer livro didático. Então vamos à imagem que nós temos logo na primeira questão. Uma questão de Rio Grande do Norte, caro telespectador, onde nós temos o seguinte texto tirado do site, ótimo, da UFRN, inclusive, que é o RN na web. Então vamos ao texto. A cana-de-açúcar era cultivada em torno do plantation e o algodão dividido em pequenas e isoladas culturas. A economia açucareira no RN começa a enfrentar crise, uma vez que o açúcar vai perdendo seu valor no mercado internacional, determinada pela concorrência dos mercados externos, carência de mão de obra e também pelo atraso tecnológico. Por incrível que pareça, meu caro telespectador, temos que saber que nossa economia ela é bastante variada, entretanto tivemos determinados momentos onde alguns produtos tinham exatamente maior valor do que outros ou, inclusive, influenciando nos meios políticos de nossa sociedade. Então, a questão, apesar de pegar bastante a relação econômica, nós vamos trabalhar a ideia de república dentro do nosso Estado. E aí, não vamos ficar apenas na República Potiguar. Se nós formos lembrar o que é república, o termo república vem de quê? Das res públicas, ou seja, coisa pública, onde surgiu no Império Romano, antes, na época da República Romana, ultrapassando o período medieval, onde havia algumas repúblicas, e chegando ao nosso país de 1889 até nossos dias. Então, sobre a República em Terras Potiguares, temos como características corretas. Vamos às alternativas. Letra A. O açúcar apareceu como nossa principal riqueza já nos primeiros séculos da colonização,
pela mesma família que iniciara esse processo, os Albuquerque Maranhão, que ainda tiveram destaque com André de Albuquerque na Revolução Pernambucana, e José Augusto Maranhão estiver à frente da cotonicultura na República Velha. Jonathan, passa para cá só para fazer um pequeno comentário. Obrigado. Algumas palavras às vezes não são estranhas, como a cotonicultura, mas cotonicultura lembra um pouquinho das aulas de inglês, o cotton, que é o mesmo que o algodão. Então, dessa forma, se nós pegarmos a primeira alternativa, há bastante veracidade nela. Entretanto, há uma questão muito contraditória quando nós falamos do José Augusto Maranhão. Nem existe esse. Se existe, é desconhecido na história potiguar. Na verdade, é o José Augusto de Medeiros, Bezerra Medeiros, isso ligado à cotonicultura, mas à região do Seridó. Então, é quase como uma pegadinha, uma questão dessa. E lembremos que as provas do Enem e as provas da UFRN, pelo menos até esse último ano, são provas bastante diferenciadas. Por mais que trabalhem mesmo os conteúdos, temos a questão dos grupos das ciências dentro do Enem e a individualidade da ciência dentro do vestibular da UFRN. Vamos à letra B. Jonathan, vamos lá? Na letra B, nós temos que, durante a República Velha, 1889 a 1930, ocorreram vários fatos relevantes no contexto regional e local. No Rio Grande do Norte, o cangaço, e em Mossoró, sendo o Lampião o invasor, teve a primazia também, durante esse período da República Velha, feminina em algumas situações que fomos destaque, como exemplos o voto de Celina Guimarães Viana e a prefeita de Lages, Alzira Soriano. Jonathan, um pequeno comentário para olho no olho do nosso telespectador, meu caro colega Ronaldo aqui do lado, tuitando, pegando Face, mandando tudo para frente. E lembremos que amanhã tem mais aula, imperdível, ao vivo e a cores aqui, coisa bem recente, a cores, em cores, mas vamos ao que interessa. Na letra B, quando ele fala sobre a questão relevante da República Velha, lembremos que a República teve bastante períodos. Nós tivemos a República Velha de 1889 a 1930, nós tivemos o período getulista de 1930 a 1945, nós tivemos o período populista de 1945 a 64, o regime da ditadura militar de 1964 a 1985, e de 1985 a nossos dias nós temos a Nova República ou República Nova, como alguns vêm a colocar em determinados livros didáticos. E é muito importante que nós venhamos a entender que a história do Brasil está intimamente ligada com a história geral e, por sua vez, nós, potiguares, não estamos fora do mundo. Por quê? A mocinha aí que foi colocada na questão, a Alzira Soriano, simplesmente ela foi notícia no New York Times. Só isso. Os Estados Unidos noticiaram, em 1927, que a primeira mulher prefeita da América Latina era da cidade de Lages. Coisa inimaginável. Pouco antes, em Mossoró, também no mesmo ano, nós tivemos o primeiro voto da Celina Guimarães Viana, que depois tornou-se inválido devido a contrariar a Constituição que regia nosso país. Mas é muito importante nós vermos essas questões. Como também o chapeuzinho aqui, apesar de não ter uma aba maior e também as estrelas, tem uma ligação direta com o nosso coleguinha, nem tanto colega, o Virgulino Ferreira Lampião. E o cangaço, lembremos que super importante dentro da nossa história, não só por uma questão da ideia do cangaceiro, da ideia da vestimenta, mas também pelo contexto do nosso estado, já que no Alto Oeste, lá na minha serrinha, em Patu, foi onde nós tivemos o primeiro cangaceiro, o Jesuíno Brilhante. Quem lembra recentemente da novela, eu acho que Ronaldo até gravava para quando chegar dos trabalhos mais variados, a galera lá da escola Champanhar está nos acompanhando aqui, com certeza, a novela Cordel Encantado. Por que isto? Porque exatamente um dos personagens tinha o nome Jesuíno. Não era à toa que tal nome provém da questão que nós temos em relação ao precursor de tal tipo de cangaço. O cangaço, professor Tades, foi ligado a uma questão de banditismo social, como diz o Érico Robesbal? Com certeza. Eram heróis? Depende da visão. A história não é uma ciência exata, como do meu colega Ronaldo aqui do lado, que é perfeita. A história é altamente subjetiva e nessa subjetividade há interpretações as mais variadas. Mas vamos agora à letra C para que a gente continue nossa análise. Na letra C, nós temos a seguinte situação. Com o golpe de 1964, teve início a ditadura militar no Brasil, entre 1964 a 1985, como falamos há pouco. No Rio Grande do Norte ocorreram cassações, destaque para Luiz Alves, que perdeu seus direitos políticos. Já o prefeito Djalma Maranhão se uniu aos militares e formaram tropas, impedindo quaisquer formas de resistência por parte dos opositores do Partido Comunista.
Vamos aqui, Jonathan, um pequeno comentário. Meu caro telespectador, é sabido por muitas pessoas, mas caso você não saiba, nós, potiguares, a cidade de Natal, Angicos também teve uma ótima experiência em relação ao método Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Um dos maiores educadores que o mundo viu, ouviu e aprendeu. Não é à toa que Paulo Freire nos legou uma educação muito mesmo popular. E em Natal nós tivemos uma análise muito efetiva de um projeto chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Mas, professor, o que foi isso? Eram frentes populares para a educação e uma educação bastante voltada ao povão mesmo. Barracões foram colocados, vai lá no YouTube depois, terminar a aula, coloca De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Tem um videozinho de 10 minutos maravilhoso sobre o que ocorreu no nosso estado. E sobre o dado do Djalma Maranhão ter sido cassado, aí estaria correta a resposta. Não o contrário, ele não se colocou ao lado dos militares. Foi cassado, foi inclusive expulso do país. E para aqueles que pretendem uma vaga na área de direito, especialmente, lembremos que até o termo cassação, de forma jornalística ou até na questão jurídica mesmo, é errado. Nessa época era cassado, mas se houver a questão de cassação hoje na mídia, não é correto. Por quê? Na verdade, os políticos, quando perdem seu mandato, eles têm os direitos suspensos, os direitos políticos suspensos. Isso equivale ao que, se nós quisermos fazer uma pequena relação com a Grécia, lembraremos do que nós estudamos chamado ostracismo, onde as pessoas eram impedidas durante até um período de 10 anos de poderem se eleger, votar e eram até expulsas do país. Mas vamos à letra D para que a gente conclua a questão. Na letra D nós temos o seguinte comentário. Os Alves e os Maias dividiram o poder durante a ditadura militar. A exceção familiar foi Cortês Pereira. Este fizera vários projetos como o Bicho da Seda, Vilas Rurais e a Fábrica de Barrilha. Isto gerou descontentamento no governo militar, que acabou cassando o mandato do governador, e o seu sucessor foi Lavoisier Maia, primo de Tarcísio Maia. Vamos aqui, Jonathan, só para que a gente conclua a questão. Turminha, na verdade, essa questão nós temos que pegar o seguinte, os grupos dos Alves e Maias continuam na questão política, entretanto, nesse período, devido à ditadura, o Aloysio Alves, na época, foi bastante perseguido, perdeu o poder logo depois. E a família Maia continuou no poder. Então, é uma análise interessante para que a gente faça. Mas o Cortês Pereira, muitas vezes, nem lembrado nos livros de história é, ou quando é muito mal falado, ou no mínimo, minimizado o seu papel na história. Mas os projetos, como nós temos aí, Jonathan, coloca novamente, só para que a gente vá ler bem devagarinho essa parte. O projeto Bicho da Seda, Vilas Rurais e a Fábrica de Barrilha, base para a questão da indústria, foram projetos belíssimos. O Bicho da Seda não deu tanto êxito. As Vilas Rurais, hoje, nós temos um município chamado Serra do Mel, que veio a partir daí, e a Fábrica de Barrilha, até hoje, esperamos que ela seja colocada em prática. Então, depois dessa leitura, nós temos a seguinte resposta, meu caro telespectador, que vai se submeter ao Enem e também à prova da UFRN. Nós temos a letra B como correta. Durante a República Velha ocorreram vários fatos relevantes, como o cangaço, como a questão do pioneirismo feminino em relação a Lages, até está errado aí, ó, digitei errado, me perdoe. É Alzira Soriano e não Alísia Soriano. Mas vamos à questão seguinte. Na questão seguinte, como o professor Jonaldo falou no início da aula, nós vamos ter uma conversa pequena, retirada do site História Digital. Anote aí, já falei, terminar a aula, direto para o computador, não vá só no Face, não vá só também no Twitter, não vá só no final do Orkut, como muitas pessoas falam, mas nós temos que também procurar na internet não só a diversão, mas também algo benéfico em relação aos nossos estudos. E no site História Digital nós temos uma série de questões comentadas sobre as análises do Enem ano a ano, isso diretamente nas ciências humanas. Lembremos que a história, a geografia, a filosofia e a sociologia estão reunidas no que nós chamamos ciências humanas. Então é muito difícil chegarmos numa prova do Enem e nos perguntarmos, mas professor Tales, as questões são de quê? São história, geografia, filosofia, sociologia. Elas podem abarcar todas as disciplinas numa única disciplina. Pode pegar gráficos e matemática, jogar numa questão de história. Pode pegar o aumento, como nós iremos falar depois, um pouco na frente, dos evangélicos em nosso país, dos protestantes, e fazer uma referência também a um quadro
geométrico, situações do tipo, dentro de uma questão. Então, nada é impossível nesse sentido, tudo é possível, mas continuemos na TV União e nada de mudar de canal, tá ok? Mas voltemos para o texto para que a gente compreenda melhor. Mas o que são competências e habilidades? As competências e habilidades foram inseridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, em 1997, cuja proposta é propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, apresentando ideias do que se quer ensinar, como se quer ensinar e para que se quer ensinar. Sobre o termo no site Centro de Referência Educacional, encontrei uma definição do professor Vasco Moreto. Segundo ele, as habilidades estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma função ou profissão específica. Se arquiteto, médico ou professor de química, reúne habilidades necessárias para exercer tal tipo de profissão. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Assim, o aluno deve desenvolver um conjunto de habilidades para alcançar a competência proposta. E isto está fundamentado em um processo de ensino-aprendizagem que prima não pela decoreba de fatos e datas, mas sim pelo raciocínio e pela contextualização. Como falei, tirado do site História Digital. Nós temos aqui um pequeno gráfico, bem interessante, Jonathan, dá uma passada para cá, que nos mostra um pouco como nós temos a ideia das competências, habilidades, o exercício do ensino, a ideia da compreensão do que é o Enem. Então, é muito estranho, muitas vezes sou questionado em sala, quando eu faço minhas pontes entre passado e presente, como nós veremos na próxima questão. Porém, nós nos perdemos muitas vezes porque parece aquele comercial de um carro recente, de uma marca japonesa, que diz, às vezes, nós não estamos preparados para isso. Queremos tudo, mas não temos tanta habilidade. Mas, Jonaldo, nós estamos aqui para isso. Não apenas para dar uma aula, mas para fazer exatamente de você um aluno, de você um aprovado na prova da UFRN e também no próprio SISU através do Enem. Vamos observar o gráfico mais uma vez para que a gente tenha uma compreensão. Nele nós temos a competência, a partir, Jonaldo está aqui do lado, ó, professor Thales, é uma intersecção aqui, etc., um conjunto. Até nisso a gente consegue aprender a parte de matemática, história e outras disciplinas. Então nós temos aí os conhecimentos junto às habilidades e atitudes que formam exatamente as competências. E dessa forma, torna-se mais simples, claro, não ainda sabido completamente, já que o Enem desceu goela abaixo, mas queiramos ou não é nossa realidade, vamos embora, vamos para frente, que é o que nos tem reservado à frente e a partir dos próximos anos a própria UFRN. Então, baseando-se um pouco nisso, lembremos que todas as áreas de ciências têm suas habilidades e competências próprias. Então, pensando no Enem, vamos a uma questão sobre a competência da área de área 3, que é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E na habilidade 11, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Jonathan, meu caro, quando nós falamos em prática no espaço e tempo, que parece para muitas pessoas que o espaço pertence apenas à geografia, mas não. O tempo e o espaço estão em todas as disciplinas, como também a forma de pensar matemática, química, biologia, etc., varia no tempo e no espaço. Vejamos a ideia da eugenia, como era feita na Grécia, fazer com que... Professor, o que é eugenia? É a prática de selecionar determinadas pessoas, grupos que supostamente se dizem ou se acham privilegiados para que não se misturem com outros. O Hitler fazia isso. Na época da sociedade grega havia os espartanos também. E quem quiser assistir um bom filme sobre o tema, assista Gattaca ou Gattaca. É excepcional. A galera da Champagnat recentemente assistiu. O pessoal do Overdose indicou também essa questão para que nós fôssemos discutir. Um abração aí para o Carlos André também. E o pessoal do Colégio Marista, as turmas que estão na Olimpíada também de História, com certeza o grupo das Três Mosqueteiras, o grupo também da Alta de Souza e dos Papas Jirimuns viram toda essa situação.
Se eu falei que o espaço-tempo muda a forma de pensar sobre as coisas, sobre as pessoas, então, Jonathan, vamos ter uma surpresa em relação ao que vamos ler em seguida. Vamos à questão, para que a gente compreenda melhor. Vamos ao texto? Ok. Nós temos aqui 2 textos relativos à homossexualidade. Mas, professor, homossexualidade no Enem, por incrível que pareça, o Enem pode-se contemplar tudo. E mais ainda, lembremos que o Enem não é uma ferramenta apenas de análise dos alunos, mas busca também inserir na sociedade conceitos como cidadania, conceito como bem-estar social, conceito como a questão da pluralidade cultural das mais variadas. Então, no texto 1 nós temos o seguinte: na Grécia e na Roma Antiga, era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com um mais jovem. O filósofo grego Sócrates, adepto do amor homossexual, era dessa galera. Segundo ele, o sexo heterossexual servia apenas para procriar. Para a educação dos jovens atenienses, esperava-se que os adolescentes aceitassem a amizade e os laços de amor com homens mais velhos, para absorver suas virtudes e seus conhecimentos em filosofia. Após os 12 anos, desde que o garoto concordasse, transformava-se em um parceiro passivo até por volta dos 18 anos, com a aprovação de sua família. Normalmente, aos 25 anos, tornava-se um homem, e aí esperava-se que assumisse o papel ativo. Jonathan, só um tópicozinho para a galera. É incrível como as coisas mudaram. Lembremos que quando nós falamos na ideia da homossexualidade, nós não falamos apenas sobre uma ideia de opção sexual, falamos também uma ideia ligada à religião, já que há religiões que aceitam, outras toleram, outras não permitem de forma nenhuma. Passamos um espaço-tempo onde homossexuais e outros eram presos, mortos durante a época da Inquisição, e vamos até os anos que vivemos hoje, o século XXI, onde muita coisa mudou, mas muita coisa ainda permanece. Vamos ao texto para que a gente compreenda melhor. Galera, foi fato sabido, tem poucos anos, onde 2 militares que eram casados, lembremos que, Jonathan, é até importante isso, dá uma passadinha para cá. Super importante, legal, lembro da época que eu cursava Direito na UERN, infelizmente não terminei, mas não me arrependo nem um pouco, porque eu faço aquilo que gosto. Futuramente, quem sabe no IFRN, bombando com a galera também. Mas vamos pensar o seguinte: na época que estava cursando Direito, foi interessante que muitas pessoas falavam sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, homoafetividade. Entretanto, o casamento que se fala não é 2 caras com véu e grinaldo numa igreja ou 2 mulheres. Mas nós falamos na ideia de uma união cível, ou seja, professor, o que é união cível? É um contrato entre 2 pessoas no qual o que é produzido, o que é construído por elas, é repartido. Então, simplesmente essa união é um acordo financeiro, apesar de rolar também o lance do amor entre 2 pessoas que, se Deus condena, etc., deixamos para que cada pessoa faça suas escolhas. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para ajudá-los e fazer com que compreendamos melhor a história, não só hoje, mas futuramente e sempre. Mas vamos ao texto para que a gente entenda isto. O general Adhemar da Costa tomou posse como comandante militar do Sudeste. Olha o que o cara falou sobre o casal. Joga ele na Vila Militar do Rio de Janeiro, vai morar na favela, entendeu? Manda o marido dele para o Rio Grande do Sul, separa logo esses 2, afirma em outro trecho. Em 6 de junho de 2008, 2 dias após a prisão em São Paulo, Laci descreve a tortura que sofreu dentro de um carro oficial no deslocamento do hospital para o presídio militar. Fui muito esmurrado no estômago, saco plástico na cabeça, palmatório na planta dos pés. Laci ainda está tomando remédios com receita controlada por apresentar um quadro de depressão. O casal quer deixar o país para que a perseguição acabe e pede a punição dos responsáveis pela tortura e pelas perseguições e represárias. Jonathan, telespectadores, Jonaldo, amigos, todos que estão assistindo à TV União. É incrível, enquanto nós vivemos numa suposta democracia, enquanto nós vivemos em pleno século XXI, enquanto nós vivemos em uma sociedade que se diz pluri, não aceitar essa pluralidade. Pior, homossexuais, negros, pessoas com a carência financeira, judeus, prostitutas, diariamente são espancados, em alguns locais mortos, por pessoas que são verdadeiros imbecis. Mas lembremos, a sociedade ela vive seu contexto. O espaço sociocultural, ele muda de acordo com as relações que existem dentro da sociedade. Desta forma, esses 2 textos nos dão um arcabouço, uma base, para que nós possamos responder a questão. E não apenas isso.
Na Grécia, um dos exércitos mais temidos era o exército cor-de-rosa, não literalmente, isso não existia. Mas o exército de Tebas e o exército de Esparta tinham uma prática homossexual imensa e eram temidos extremamente. E até, em alguns momentos, incentivava-se a questão dos casais irem para a guerra, porque o cara iria ver o outro lá sendo esmurrado e iria defender, pô, não vou deixar isso ocorrer. Mas vamos à questão, são duas relativas à mesma ideia do texto, ou melhor, perdão, dos textos. E isso também pode ocorrer no Enem, porque o Enem às vezes pega o mesmo texto, a mesma imagem, o jornal está aqui do lado para daqui a pouco com certeza comprovar isso, e daí em diante ele coloca o quê? Coloca 2, 3 questões sobre o mesmo texto, sobre os mesmos textos. Então vamos às questões para que a gente compreenda bem direitinho, ok? Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte texto. A virilidade, a coragem e a honradez são marcas de um bom militar. O caso narrado no texto 1. Olha como foi a pergunta. A virilidade, ou seja, a força, a destreza. A coragem, um cara que é do exército não vai simplesmente borrar nas calças. E a honradez, a honra acima de tudo, seja homem, mulher, professor de geografia como Joslão, um amigo meu, coisa do tipo, mas deixa para lá que isso não é tão importante. E são casos importantíssimos do que nós temos em relação à questão militar. Desta forma, nós temos na letra A o seguinte. O texto prova que a homossexualidade era uma regra na sociedade grega antiga. Inclusive, em Esparta, a participação de heterossexuais não era aceita nas fileiras guerreiras. Turma, se nós voltarmos ao texto, isso é altamente falso. Por quê? Porque diz que o jovem tem a opção de ser educado ou não em Atenas. Com certeza isso havia nas outras cidades-estados. Lembremos que cidades-estados eram chamadas de polis na Grécia e eram cidades autônomas, livres. B. Demonstra que a homossexualidade varia no tempo e no espaço, sendo incluída, ora aceita, ora rejeitada na Grécia, era praticada e na atualidade combatida. Quando eu falo combatida, lembremos, há vários grupos que vão às ruas, se manifestam, etc. E o interessante é que em São Paulo a marcha gay, ano a ano, ou melhor, LGBT, leis lésbicas, bissexuais e transexuais, a galera todinha, ganha muito mais espaço. Se liguem que isso não é impossível também de ser cobrado na prova do Enem. C. De acordo com o texto, os homossexuais eram os mais aptos à sociedade. Já os heterossexuais sofriam inclusive preconceitos e perseguições na antiguidade. Em nenhum momento o texto falou sobre isso. E notem que as perguntas e as alternativas elas possuem o mesmo tamanho, coisa que o vestibular nem sempre condiz. Mas no Enem fazem questão para que a gente não tenha tanta confusão, tipo, tal alternativa é maior, então está correta, ou é menor, está errada. E a letra D para concluir e irmos à resposta. A homossexualidade levava os homens à devassidão, um dos motivos que os gregos nunca conseguiram formar um império e que os romanos caíram. Pelo amor de Deus. Jonathan, volta para cá. É incrível isso, os gregos não conseguiram um império, mas até hoje o pensamento filosófico grego coexiste com a gente, o Tales, meu xará de Mileto, meu xará, eu não dele, os próprios pensadores, Platão, etc., nos legaram 1000 coisas, não tiveram um império no sentido literal territorial, mas formaram um dos maiores legados que existem, que é a cultura. Os romanos fizeram um império, havia a prática da homossexualidade, inclusive entre os imperadores, diziam que o Júlio César, não imperador, mas entre aspas, imperador teria dito ou ouvido dos outros que era homem de todas as mulheres do império e mulher de todos os homens, de todos os soldados e mulher de todos. Fiz uma maior confusão. Mas vocês entenderam, ele gostava de meninos e de meninos, como diria lá a galera do Legião Urbana. Mas vamos à resposta para que a gente compreenda melhor. Vamos lá, Jonathan? Turma, a resposta é exatamente a questão da letra B, que demonstra a homossexualidade que varia no tempo e no espaço, sendo incluída, ora aceita, ora rejeitada, na atualidade, inclusive combatida. Ainda um comentário para que a gente continue aí na resposta que está colocada na tela, é que nós devemos lembrar, turma, que quando nós pegamos isso, poderia ter sido cobrado, inclusive, Jonathan, pega aqui, para que a gente continue essa questão. Pode ser colocado até na Idade Média, os homossexuais eram perseguidos. Os samurais tinham também o ato da homossexualidade e até na sociedade indígena havia tribos que praticavam tal ato. Então passa por um julgamento cultural, até hoje, saindo da história, já que nós não estamos aqui para nos limitar a datas, fatos. A biologia ainda contesta se é hereditário, se é genético, se é exatamente cultural ou não. Mas o que sabe é o seguinte, isso aí vamos deixar para que o tempo responda.
e não a gente. O importante é que a gente entenda bem direitinho essa situação. Ronaldo tem um recadão pra gente. Vamos lá, pessoal. Cadê o Ronaldo? Tá Bom, aqui. chegou, galera. Ó, eu queria mandar um abraço, enquanto o Thales está dando uma passada aqui na história, vai tomar uma aguinha agora. Olha, tem uma galera aqui assistindo a aula, né? O Matheus Soares, Michele do Overdose, André Martins também, Diego Araújo, Mary, Luciano Carlos, Anderson Luiz, Leonardo Ribeiro, Eduardo Gomes, Jadson. A galera tá em peso assistindo essa aula, que bom, né? O pessoal tá mandando aqui no Facebook para mim, enquanto o Thales está agilizando ali o processo histórico, né? Que vai acontecer no Enem, essa aula muito show, muito legal, né? Queria anunciar a aula de amanhã. Amanhã, Gibran, o papai do ano, né? Então, Gibran vai ser papai, né? Vai estar aqui com a gente, né? O paizão. Amanhã também estarei com vocês aqui. A gente vai bater um bate-bola de matemática, muito legal, né? Porcentagem, matemática básica, questões relevantes para o Enem, tá? Então, fique atento. Você que está aqui no Facebook mandando mensagem para mim, dê logo toque a seu colega. Se não tem TV a cabo em casa, se não tem o canal a TV União, entra na internet, no sitezinho da TV União, que Jonathan daqui a pouco ele coloca aí, né, Jonathan? O site da TV União, o pessoal assiste ao vivo, legal? Então, ó, não perca essa oportunidade. Estamos todo final de semana aqui. Falei ainda agora com o professor Kleiber de Química, ele também vai estar aqui com a gente, professor Alf de Química. Então, a equipe está toda formada, grandes professores à disposição de vocês. Todo ano vocês sabem que é essa velha maratona da gente, ó, tá aí o sitezinho da TV União, já apareceu aí. Você que não tem TV a cabo em casa, entra no site, assiste ao vivo, né? TV União dando maior força para você entrar na universidade, que quer seja através do Enem ou através do nosso vestibular. O professor Thales já está firme e forte aí, chapeuzinho de cangaceiro, de lampião, né? Amigo, é nóis. Lá no style, Mossoró, como né? o Josnan disse, fugir da seca para cá, para Natal, ironizando, claro. Falando em Josilã, eu me lembrei do negócio, né? O professor Josilã de Geografia vai ser uma dupla fantástica, né? Vamos marcar um dia aqui, ó, Geografia em alto estilo. O professor Josilã, né? Cabeção, né? Com o apelido dele, muito carinhoso, uma figuraça. Por que cabeção? Não sei. Professor Luiz Carlos também vai estar aqui, professor Luiz Carlos de Geografia, ele vai estar presente aqui. São dois professores amigos nossos lá do Colégio Marista. Queria mandar um abraço para o pessoal, os meus alunos do Marista. Então, vai ter um aulão de Geografia muito bom. O professor Josilã de Geografia, professor Luiz Carlos de Geografia, eles vão estar aqui junto com a gente, passando altas dicas de Geografia para você que vai fazer o Enem. De volta à nossa aula. Vamos lá, Thales, vamos trabalhar. Jonathan, vamos ao texto, para que a gente compreenda bem direitinho. Olha, então aqui nós temos algo relativo, mais uma vez, aqueles dois textos. E nós temos o seguinte, na terceira questão relativa ao segundo texto. O caso recente ocorrido nas Forças Armadas Brasileiras, onde o casal homossexual sofreu punições e perseguições, se dá devido a... Letra A, ideia que a homossexualidade denigre a história das Forças Armadas e a heterossexualidade deve ser a regra dentro das fileiras atuais. Letra B, condenação da homossexualidade nas Forças Armadas e a sua existência devendo ser tolerada apenas se for entre os oficiais de alta patente. Letra C, homossexualidade na Grécia ter surtido efeito negativo, pois os militares se entregavam ao prazer e esqueciam suas obrigações à caserna. Lembremos que há palavras específicas em todas as disciplinas, como, por exemplo, quando nós falamos dentro... Viu, Jonathan? Dá uma passada para cá. Apesar do termo caserna ser conhecido na literatura, com certeza, a questão onde nós temos as nossas Forças Armadas, Polícia Militar, etc., coisa do tipo, existe vocabulário específico, como há na matemática, como há na química, etc. Então, palavras como memória, longa duração, curta duração, história, no sentido das civilizações, são termos bem colocados dentro da história, como também transição, ruptura, continuidade. Tudo isso é importante para que a gente compreenda a história. Ainda nas alternativas, vamos lá? Só para que a gente conclua e tenhamos a resposta. Na letra D, religião ser uma das bases nas Forças Armadas e o catolicismo ser a regra adotada. Daí a sodomia, a prática da homossexualidade, ser má vista e perseguida em todos os quadros. Na verdade, pessoal, a letra A, B, C e D, elas têm algumas coisas altamente preconceituosas, mas também verdadeiras. Vamos a D. A religião, o catolicismo é a base? Não. Temos católicos, evangélicos, protestantes, umbanda, candomblé,
que vocês quiserem nas Forças Armadas. Isso independe. Na C, a questão da homossexualidade existir entre os quadros, altos quadros da caserna, acho muito difícil, muito mesmo, já que não se aceita nas classes superiores, as classes superiores seriam um pior tratamento ainda. B, condenação da homossexualidade nas Forças Armadas, devendo ser tolerada entre os oficiais? Também não. E a letra A, que nós temos ela como a correta, que é a ideia que a homossexualidade denigre a história das Forças Armadas. E a heterossexualidade deve ser a regra dentro das fileiras. Jonathan, caros telespectadores, o Jonaldo aqui do lado falou, um abração para a galera aí do Overdose, da turma de Humanas, show, praticamente já pré-aprovados, pessoal, show. Estava conversando com eles recentemente. Mas vamos aqui fazer só análise. Nesse caso, quando nós temos que a homossexualidade tinha a questão da sua valorização, hoje mudou muito. Mas se nós falamos que denigre, lembremos que denigre devido à questão do espaço-tempo. Antes era aceito, era até incentivado, e hoje não. Vamos à próxima questão, para que a gente compreenda direitinho. Vamos lá. Nós temos aqui, foi ligeiro. Nós temos aqui uma questão de história do Rio Grande do Norte, próximo mês. Jonathan, volta para cá. Não sei se você vai ter essa felicidade. Nem tanto. Mas eu, Jonaldo, dia 3 de outubro, estaremos em casa devido ao feriado dos matos em Uruaçu e Cunhaú. Por que isso? Recentemente nós tivemos, inclusive, novas pessoas no cenário da própria ideia religiosa potiguar brasileira internacional, que foram os nossos mártires de Uruaçu e Cunhaú. Mas parem, mártires para quem? Eu sou católico, então tudo bem, são mártires para mim. Mas aqueles que são evangélicos, aí já não entra. Aqueles que são ateus, nem em sonho tem essa ideia. Entretanto, lembremos que isso é ótimo, é uma questão de história do RN, mas é ótima para o Enem. Por quê? O que aconteceu, lembremos, 2012, estão saindo, se vocês deram entrada depois, lá no Guia do Estudante, maravilhoso, Heitor abriu o site, procurem Guia do Estudante, o professor François, direto, o professor Bruce, direto, falam sobre direto. François, estará aqui? A dupla dinâmica, Bruce Lee e François. Só o problema é o Mequinha, aliás, meu ABC é show. E o que acontece? Voltemos à questão aqui, Jonathan, para que a gente entenda direitinho. Observemos a figura abaixo. Nós temos aí a figura dos mártires de Uruaçu, na verdade de Cunhaú, para que a gente não faça mistura, e nele nós podemos observar o quê? Não só o padre André de Soveral aqui, nós temos também a capela ao fundo e o martírio no meio, onde uma pessoa teve seu corpo transpassado por uma espada, mesmo assim disse, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil com a faca falar isso, mas onde a fé não há exatamente incertezas. Fé não se questiona, fé se acredita. E cada pessoa segue a sua. E coisa, no sentido de acreditar em Deus é até legal porque, como eu também acredito, é uma força a mais no vestibular e no Enem. Mas vamos ao texto. Os massacres que produziram os mártires ocorreram em 16 de julho de 1645, no engenho de Cunhaú, e em 3 de outubro de 1645 em Uruaçu, data que hoje, no caso, ano a ano, já temos 2-3 anos, é um feriado estadual. Os assassinos eram índios, tapuias e potiguaras, e holandeses chefiados pelo mercenário Jacó Rabi, o alemão. Desta forma, nós temos as seguintes alternativas sobre os massacres. Sobre os massacres de Cunhaú e Uruaçu, é correto afirmar que, letra D, as questões territoriais, vamos a D primeiro, galera, mudar um pouquinho para quebrar o ritmo, né? Letra D, as questões territoriais, econômicas, políticas e culturais tiveram pouca influência nos massacres citados no texto, pois o motor foi a única e exclusivamente a questão religiosa. Galera, jamais, viu? Por que jamais? Jonathan, vamos aqui. É importante que a gente entenda que quando nós falamos em história, nós não podemos tirar a história do contexto humano. Como diria o Edgar Morin, na questão da complexidade, livro ótimo para quem está pensando, autor ótimo, na verdade, para quem pensa nas áreas humanas, principalmente a filosofia e a sociologia, história nem se fala, também a geografia. O Edgar Morin fala da ideia da complexidade, complexos, aquilo que está interligado, as teias que fazem com que tudo esteja próximo, junto e unido. Professor, me dá uma dica sobre isso? Uma dica ótima sobre a teoria de Edgar Morin são 2 filmes. Nós temos um deles que simplesmente é o Crash no Limite, show, assistam. É uma aula de vida, Crash no Limite.
E o outro é Babel, maravilhoso também, não tão bom quanto o Crash no Limite, mas na mesma linha de pensamento. Então, religião, política, economia, diz que não se discute, mas se entende que há um contexto geral. E lembremos, como diria o Diderot, de D'Alembert, os pensadores, e o próprio coleguinha Voltaire, possam concordar com nenhuma de suas ideias, mas você tem o direito de dizê-las. Voltemos à questão para que a gente vá à frente. A educação brasileira teve pouca influência na letra C, tá? A também? Estou ficando louco, é a idade, é a idade. Eu acho que a minha esposa está puxando muito minha orelha, quase que eu não vinha para cá, o jornal estava vendo lá, ela, você vai para onde? Vai farrear, etc. Disse, não, meu amor, vou dar uma aula. Olha, Jonathan, passa para cá, Jonathan. Ó, Ariane Pereira, um cheiro, te amo, meu amor. Mas vamos voltar à questão, senão não dá tempo para nada, né? Vamos lá. Na letra C, que tem a educação brasileira teve pouca influência religiosa e o processo educacional sempre foi independente, visto que a questão laica, não religiosa, é na educação anterior às normas pombalinas. O Marquês de Pombal, que proibiu o ensino religioso, isso principalmente no sentido dos jesuítas. E um detalhe, lembrem que várias escolas, não só religiosas, mas escolas também no sentido... Galerinha, só um pontinho aqui, que a gente tem que lembrar o seguinte, viu, Jonathan? Dá uma sacada. Que nós temos várias escolas religiosas. Duas que eu trabalho, o Colégio Marista de Natal e a Escola Marista de Natal, são religiosas. Mas somos de origem católica, entretanto, não temos aquela coisa só do catolicismo. Respeitamos as demais, inclusive estudamos o fenômeno religioso, que é bem maior. Isso faz com que também algumas escolas, queiram ou não, tenham também essa tendência. Inclusive, a questão do ensino religioso, dentro de algumas escolas públicas, um abração também, me perdoe, quase que eu me esquecendo, o pessoal do Severino Bezerra, lá em Mãe Luísa, a galera, show de bola. E também lá em Nova Descoberta, no Colégio Castro Alves, onde eu também leciono. Um abração para todo mundo, que eu trabalho com cultura do RN, tem o meu livrinho, daqui a pouco vou fazer só uma alusão. Inclusive, essas questões de história do RN estarão na segunda edição do livro, que, se der tudo certo, irei lançar até dezembro. Mas também, já falei com o Jonaldo aqui, François, o também Bruce, para que a gente semanalmente, eu vou colocar no meu Face, que está disponível para vocês aí, dicas de história do Rio Grande do Norte. Por que essa preocupação com o RN? Galera, é vergonhoso. Nós conhecemos o mundo, nós viajamos o mundo, mas nós não conhecemos nossa própria casa, que é nosso estado. Por isso, vamos voltar à questão, que é a nossa base. E com a ajuda de um cara como o Jonaldo, questão de segundos ou milésimos, já temos aí a letra C, linda e maravilhosa, substituindo o A que inexistia, ou existia e estava errado. A B, o desejo de possuir os seus próprios santos está ausente no Nordeste do Brasil, devido à pouca influência da religiosidade católica romana, herdada de Portugal. Jonathan? Galera, terminar a aula, converse com sua avó, seu avô e pergunte quem foi. Frei Damião, se estiver no Rio Grande do Norte, lá em Apudi, Terra Boa, Carnaval, show de bola. Lá em Apudi, próximo, temos as Minas Jacovinha de Rodolfo Fernandes. Em Florânia temos a Mina Santa, que é considerada pelo povo como santa mesmo. Existem vários santos que não são ainda pela Igreja Católica reconhecidos. Entretanto, o povo adota como santo e acaba permanecendo. O Frei Damião, o Padre Cícero, o Beato Lourenço e tantos outros estão no nosso imaginário, o Padre Biapina, estão no nosso imaginário de uma forma perfeita. Inclusive, vou colocar depois um texto para vocês no meu Face, bem interessante sobre essa ideia dos santos não católicos, que também podem ser cobrados numa prova tanto da UFRN quanto do Enem. Mas vamos à alternativa A para que a gente feche a questão. Desde muito tempo, como acabei de falar, os católicos, no caso Brasil, sentem um desejo de possuírem os seus próprios santos. Há também o atual avanço dos evangélicos e o Brasil ainda é hoje, a maior nação católica do mundo. Desta forma, temos como resposta correta, claro, a letra A. Jonathan, dá uma sacada aqui no seguinte, tenho certeza que também você concorda, Jonaldo, todos nós aqui. Se você, caro aluno, se você, telespectador, você que está acompanhando nossa aula hoje, amanhã, está sempre de olho, ano a ano, nesse projeto maravilhoso que nós temos na TV União, se liga. Por quê? Porque o Enem, ele gosta muito de atualidades. E não temos como pensar em atualidades se não pensarmos em quê? Pensarmos no recente censo 2010, onde o número de evangélicos cresceu demais. As mais variadas denominações estão ganhando espaço a espaço, porque a Igreja Católica é muito engessada, enquanto que as igrejas evangélicas estão em todos os cantos.
Porque as denominações são diferentes, o Deus é o mesmo. Desta forma, as crenças das mais variadas existem e ganham um espaço cada vez maior em nossa sociedade. Desta forma, vamos seguindo e lembro a vocês um detalhe, que quando nós falamos em religião, temos a ideia católica, a ideia evangélica, temos ideias em relação à igreja ortodoxa, procura uma gama, tem um localzinho que eu frequento sempre, chamado Sétima Arte, lá no centro da cidade, que tem vários DVDs fenomenais mesmo. Tem História das Religiões, são 3 DVDs com mais de 180 minutos, só sobre religiões. Mas professor, é coisa demais para estudar, tá? Faça da sua vida um ensino, não apenas estude, aprenda. Pois dessa forma irá compartilhar uma coisa que não tem valor material no sentido econômico, mas o saber algo que o tempo jamais apaga. Homens passam, mas líderes, governantes ou pessoas que têm um ótimo conhecimento permanecem vivos eternamente para a gente. Não somos nós ainda, mas quem sabe? Mas vamos à questão seguinte para que a gente compreenda. O jornal tem outro recadinho aqui para a gente, viu? Vamos olhar. Bom, vamos lá. Antes da questão, né, queria só, porque o pessoal está aqui direto no Facebook, né, professor Thales vai ali pegar uma aguinha, deixa eu até aqui ler, ó. Larissa Karen, Lázaro Santos, eles estão aqui no Face, ligado na aula também na TV, né, e Isabel Elaine, lá do Overdose, está assistindo a nossa aula, né, aula fantástica do professor Thales, que está aqui ao meu lado, aí passou pela frente da câmera, isso aí foi Thales que passou, né, vai. Pronto, beleza. Então, lembrando a você, cara, que você tem que estar ligado nas nossas aulas. Por quê? Porque essas aulas elas vão fazer com que você entre na universidade, de acesso ao Enem. Né? Então, a gente aqui, o pessoal aqui no estúdio, está todo mundo rindo, que o seu Thales todo enrolado, né? Nunca veio aqui, passou, em vez de passar por trás, foi pela frente, mas tudo bem. Aula ao vivo é assim mesmo, tá? A gente responde no Facebook, o pessoal entra em contato com a gente. Queria mandar um abraço para o professor Gibran, também está assistindo a aula, amanhã ele vai estar aqui ao vivo, com as dicas perfeitas de matemática, tá certo? E lembrar a todos que, né, não percam nossas aulas, todo sábado e todo domingo, aqui na TV União, vários professores, então o pessoal já tá ligando, já está confirmando a sua presença. Radamés, professor de português, professor Iara de química também disse que vai vir para cá, com o professor Tony, né? Tem muita gente boa, que às vezes a gente esquece. O professor Renato já deu aula aqui de biologia, ele disse que vai votar juntamente com o professor André, né? Então a nossa equipe ela vai estar o quê? Ela está perfeita, todo mundo sincronizado, todo mundo focado em dar boas dicas para vocês, para que vocês consigam fazer uma excelente prova no Enem, também no vestibular, né? O professor Thales deu uma saidinha aqui, ele foi pegar uma aguinha para ele, certo? Beleza? Já tá firme aí, professor Thales? Então, vamos que vamos. O pessoal já está mandando aqui mais recadinho no Facebook, mas daqui a pouco eu digo o nome da galera. O pessoal do Sei Romualdo está assistindo também, Sei Mirassol, Marista, do Overdose, do Auxiliador, todo mundo em peso. O pessoal do Instituto Brasil também, se eu não disser, né? Mas que bom que vocês estão ligados. Professor Thales, vai lá. Questão que o pessoal quer. Vamos para a questão. Vamos logo, bora, Jonathan. Vamos lá. Isso. Olha aí. Competência da área 3, voltemos ao Enem. Saímos um pouco da UFRN, vamos voltar ao Enem. Na competência de área 3, temos compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Sobre a habilidade 14, temos o seguinte texto: comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Desta forma, nós temos o seguinte, 2 charges. O pessoal do Overdose deve lembrar dessas charges aí, a galera lá do 3º ano. Um abração também para o Carmelo, lá do Sei, amigão. Nós temos aí o seguinte, já está na hora dos sermos remunerados, porque política não é profissão. Por quê? Política não é profissão? Então, esse comentário aí eram de 2 homens, na época vereadores no Brasil, colônia, galera, que não havia remuneração para a questão dos vereadores. Já a segunda charge, nós temos, se vocês observarem, a expulsão de um carinha. Mas se vocês observarem esse carinha, olha o que é que nós temos aqui. Lembram desse símbolo? Não é nenhuma estrelinha de nenhum samurai, nem nada do tipo, ninja, coisa do tipo, nem nada do tipo. Isso é a estrela de Davi, galera.
Desta forma, o que é que acontece? Jonathan, comentário rápido. A política mudou muito nessa época, não havia remuneração, entretanto, havia uma questão de limites. Hoje, qualquer pessoa alfabetizada pode ser candidato. E, nesse caso, o que é que nós temos? Temos exatamente mudanças nas leis, desde a Constituição de 1988. Entretanto, no Brasil colônia, o poder econômico estava intimamente ligado ao poder político e havia uma série de restrições quanto a quem podia participar ou não da política. Então, desta forma, vamos ao texto para que a gente compreenda e possamos responder. O relato feito pelas charges se relaciona aos homens bons do Brasil colonial e os judeus. Sobre os mesmos na história do Brasil, no período e atualidade, é correto afirmar que: letra A. O poder local era exercido por homens de posse, incluindo comerciantes, e neste grupo se destacavam os judeus, em muitos momentos exercendo inclusive o cargo de provedor-mor nos governos gerais. Primeiro que os judeus não participavam, eram perseguidos, mortos. Outra dica de filme, Desmundo. Procure um filme Desmundo que fala sobre um judeu na questão do Brasil. Inclusive, muitos afirmam que o Rio Grande do Norte teve um grupo de judeus. Na segunda edição vocês vão ver do livro. B. O poder local não era remunerado no Brasil colonial. Todavia, ao exercerem seu poder, criavam leis que os beneficiavam e pregavam a independência do pacto colonial em relação a Portugal. Galera, os movimentos nativistas e vários movimentos não tiveram a participação do poder local. Isso uma raríssima exceção em relação às Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. C. O poder local, na atualidade, tem nos vereadores o exercício dos poderes legislativo e judiciário. Lembremos que não. Nós temos nessa questão, inclusive, uma lembrança de quê? Dos três poderes, como Montesquieu dizia. O poder executivo executa, o legislativo cria leis, legisla e cria leis, e o judiciário julga. Letra D. Judeus foram excluídos da sociedade colonial. Os novos cristãos, aqueles que eram forçados a se converter, ou diziam que se convertiam, mas praticavam ainda suas ideias religiosas próprias do judaísmo, abriam caminhos na sociedade, todavia não havia isonomia. O que é isonomia? Conceito ligado a direitos humanos, conceito de mesmo direito para todos. Constituição brasileira, 5º artigo na nossa Constituição, direitos e garantias fundamentais de todos. A isonomia entre eles e os donos da terra. Ter essa isonomia não existiu. Então, claro, é evidente que a resposta simples é a letra D. Só um recadinho para vocês. Vamos olho no olho. Turma, os judeus foram perseguidos desde a época anterior ao Império Romano. Os judeus eram altamente separados por terem feito uma escolha por um único Deus e por terem vários pactos no sentido dessa aliança. Outro detalhe, durante todo o período cristão, até chegar ao grande holocausto, durante a Segunda Guerra, foram perseguidos de uma forma imensa. 6 milhões de judeus foram mortos. Entretanto, vamos ouvir. A professora Andréa, de português, está com a galera lá na Escola de Champagnat fazendo um projeto ótimo, ligado também à questão dos judeus e palestinos. E os judeus foram perseguidos, mas hoje os palestinos também são. Claro, estamos há pouco tempo do Enem, então essa confusão que está acontecendo, vocês estão acompanhando aquele vídeo horrível, colocados contra a questão dos muçulmanos, islâmicos, aquilo vai repercutir. Cair no Enem acho muitíssimo difícil, mas a Primavera Árabe podem ter certeza que sim. Mas vamos a questões, como o jornal disse, a gente quer questões. O povo quer questões, professor. Vamos embora. Competência da área 5, Enem de novo. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Notem, nós estamos inseridos na sociedade. O aluno cidadão, vestibulando cidadão, o futuro do nosso país está ligado à sociedade, ao comum e não à individualidade. Não confundam com o comunismo, ao comum. E na habilidade 22 nós temos o seguinte: analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas leis, legislações ou nas políticas públicas. Então vamos aqui na 6ª questão. Temos quanto tempo, meu caro Jonaldo? 10 minutos? Então, 10 minutinhos, vamos mudar um pouquinho? 5 minutinhos? Então não vamos mudar não. Que eu tinha preparado para vocês, mas eu jogo no Face, podem ficar tranquilos. Uma música maravilhosa que fala sobre as lutas de classes. O que é melhor, professor, capitalismo ou socialismo? O que é melhor ser feliz? Infelizmente, nenhum dos dois nos fizeram por completo. Mas dinheiro não traz felicidade?
Se você acha isso, eu estou aqui, terminar a aula, esperando que você passe tudo para mim. Se você acha que dividir tudo dá certo, pode ter certeza que nós teremos um pobre a mais e não uma sociedade perfeita. O correto seria uma mescla disso para termos uma sociedade melhor. Mas vamos à questão, para que a gente termine e vá à frente. Lendo o trecho da música a seguir do Cidade Negra. Desde a antiguidade as coisas estão assim, assim, os homens não são iguais, não são iguais e fim. Daí toda essa história, se estivesse aqui com o Ronaldo com o som, dava um DJ show. Daí a história surgiu, escravos na Babilônia, trabalhador no Brasil. Mas veio o ideário da tal revolução burguesa, veio o ideário, veio o sonho socialista, veio a promessa de igualdade e liberdade. Cometas cintilantes que se foram pela noite existirão enquanto houver um maior. Lembrem que os textos, nós temos interpretação. Revolução burguesa, temos o quê? Nós temos exatamente Revolução Francesa, ideário socialista, Revolução Russa, cubana, etc. E no texto final, que fecha a questão, do Antigo Egito, a Grécia e Roma, da Europa feudal, do mundo colonial, do mundo industrial, na Rússia stalinista e em Wall Street, em Cuba comunista, e no Brasil, turma, por pior que seja, estamos em todos, no bom e no mal. A partir da música e dos seus conhecimentos acerca dos modos de produção, é correto afirmar que, letra A burguesia tem na sua origem a desigualdade em relação às classes dominantes. Essa depois se tornou revolucionária e ascendeu ao poder na França e em outras nações. B. No Egito, o escravismo foi a base do poder do faraó sobre a população. Um exemplo que corrobora, deixa mais sólido, tal fato é o relatado na Bíblia com os judeus. C. O socialismo real implantado na União Soviética tinha na igualdade e liberdade social suas bases, fato comprovado pelos governos democráticos de Lenin, Stalin e Trotsky. E a D, onde o capitalismo foi adotado, o Estado, o governo proporcionou a todos os cidadãos as mesmas condições para se chegar ao topo, sempre através do mérito. Claro que a resposta correta é a resposta A. A burguesia, só para encerrar com vocês, ela foi revolucionária, mesmo Marx depois tendo sido contra ela, mas ela começou tudo isso. Obrigadão, valeu, show de bola, fiquem com Deus, até a próxima. Bom, fantástica, muito bola do professor Thales aqui, ó, tô aqui arrepiado com a história, né? Queria mandar um abraço, né, pra galera, ó, que tá todo mundo assistindo aqui, né? Railson acabou de mandar aqui ó, no Facebook aqui, Leon, Bruno Felipe, Joyce, Stephanie, Tiago Augusto, Anne é uma ex-aluna minha das antigas, né? Arley Souza, então, ó, Leon, figuraça, grande abraço para você, Leon, você é muito gente boa, né? Então, o que acontece? O pessoal tá todo mundo assistindo. Papai também está assistindo lá de casa. Que papai? O papai do ano, papai Gibran, Rochelle Absolute, né? Ex. Tem que dar uma maneirada agora, né? Então, ó, grande abraço para você, Gibran Caio Moura também, ó, né? Sucesso do verão. Galera, amanhã, o pessoal tava perguntando quando é que é essa aula de matemática. Amanhã aqui, ó, matemática 100%. Eu, professor Ronaldo, professor Gibran também vai estar aqui, então não percam, todo domingo a gente vai estar variando, todas as disciplinas vão passar por aqui, grandes professores farão parte dessa equipe que vai levar você para a universidade. Muito boa noite, até amanhã com mais um aulão para o vestibular e o Enem.